Fala, empreendedor, empreendedora, seja bem-vindo a mais um episódio do Empreenda SCcast, muito conhecimento, relacionamento. E tem que mudar essa frase também, né, João? Nós chegamos já na 4ª temporada. Pô, cara, aqui tem muito conhecimento mesmo, cara. Mas de fato verdade, né? Conhecimento, relacionamento e propósito aí, né? Sempre que a gente senta na mesa, a gente conhece alguém, né? E conta uma história aí interessante. Bem-vindos, galera. Tá com a gente aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tava conversando, eu e o Felipe aqui, que já são mais de 300 pessoas, né? São 200 e quase 300 episódios do cast, mas pessoas já passaram muitas mais, porque tem entrevistas que são 2 pessoas e tudo mais. Então a gente tá muito feliz, né? E tem muito conteúdo bom aí no canal, então não perde tempo, vai estudando aí. A gente fez o MBA aqui nessa mesa e o mais legal é que você pode fazer também, é só assistir as entrevistas que estão aí no canal. E com mais conforto, né, João? Exatamente. No empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E, cara, hoje a gente vai falar com uma pessoa que, antes de trazer à tona, quero falar que é um cara que eu admiro bastante, o conheço há alguns anos, né? E ele é escritor, né? E advogado. Tem os livros da mesa. Ele é escritor e advogado, cara que também atende o segmento empresarial aí bastante, né? Na construção civil também, grandes clientes e tudo mais. Então, seja bem-vindo, Fernando Henrique Becker Silva, ele que já tem uma história grande aí na cidade. Obrigado, cara, por aceitar conversar com a gente. Ô, Taumaturgo, para mim é uma grande honra, né? Uma grande satisfação, e eu que agradeço o convite. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, né? Legal. Uma plataforma de vocês, eu conheço e reconheço, né, o potencial de vocês e a importância que vocês trazem para o mundo. Obrigado, cara, obrigado. Eu, antes de mais nada, né, deixa eu pegar o livrinho aqui. Esse livrinho aqui eu sempre falei para ele, né? Eu fui o cara que tá mostrando ali, diretor, qual? Aquela de lá? Eu fui o cara que saí de casa um belo dia. Esse que foi lançado em 2009. 2009, Eu saí de casa um belo dia e fui lá na Livraria Alemã. A afinada Livraria Alemã. Livraria Alemã. Na esquina da Amadeu da Luz, que é a Rua 7. Me lembro. Tenho quase certeza. Tinha na Livraria Alemã. Tinha. E fui lá comprar porque tinha visto no Jornal de Santa Catarina que uma pessoa de Blumenau tinha escrito um livro sobre os túneis. Os túneis, né? O que é surreal é que sequer de Blumenau eu sou, né? É isso. Eu não sabia, até nasci O que é curioso, eu sou de Florianópolis, né? E vim para Blumenau com 12... Sabe que agora que tu falou, o sotaquezinho... Agora já florou, né? E vim para cá com 12, 13 anos de idade. E eu lembro que no colégio, fui estar na Barão, e daí falaram, sabia que existe uma lenda aqui em Blumenau, que Hitler teria vindo para cá e tal. Eu, porra, imagina um dos maiores vilões da história da humanidade nessa cidade que eu tô morando aqui agora. Daí surgiu a ideia, ninguém escreveu, vamos escrever sobre isso. E tu sabe que essa tese, ela não é à toa, né? Ela de fato, se a gente olha pro Teatro Carlos Gomes, eles gostam de abafar esses assuntos, né? Mas tem um contexto, né? Eu não vou ficar citando o regime, né, da Alemanha, porque senão a gente pode ser punido pelo YouTube. Sim. Mas existia um contexto local que admirava esses seres abomináveis aí, essa estrutura de poder, né? E é uma lenda que tem um certo fundo de verdade dessa troca de experiência entre locais e o governo alemão da época, né? Não tenho dúvida disso, né? Acho que tu melhor do que eu pode... Existia alguma espécie de influência política, né, ideológica, eventualmente, né? Em que pese, a verdade seja dita, que muitas das pessoas só vieram entender, né, o tamanho enfim, das tragédias que geraram depois da guerra, né? Até porque tem muita informação aqui na nossa região, até porque quando tu escreveu esse livro, tu buscou essas informações para escrever esse livro aqui em Blumenau mesmo? Em Blumenau mesmo. Foi em entrevistas com pessoas, né? Entrevistas, então, né? Na época tinha mais pessoas vivas, né? Que viveram nesse período aí. Então foi várias entrevistas pessoais e também arquivo histórico, né? Então tive acesso à planta do teatro, né? Até para fundamentar o enredo, né? Mas os túneis, na verdade, saíram para... Os túneis, na verdade, nós estamos falando daqueles que encontraram ali de baixo. Não. Eles acharam uma galeria ali. Uma galeria. Vamos desmistificar aqui. Sim. Eles acharam uma galeria que era realmente... Tá no livro o que é? Não, os túneis é o túnel que liga... A lenda diz que os túneis ligariam o Teatro Carlos Gomes ao Colégio Bom Jesus, ao Sagrada Família, que haveria uma série de bunkers e tal. É isso, né? Sim. Na verdade, sim, a lenda é anterior ao próprio teatro, né? Então se dizia antes do teatro que tinha túneis que ligavam o antigo Santo Antônio com o Sagrada Família, né? Para os padres darem a missa no Sagrada Família de manhã, ou eventualmente se encontrarem com as freiras, que era o boato que se falava na época, né? Depois que veio uma maledicente na história. Depois, quando veio a construção do teatro, e é uma coisa interessante para se dizer, né?
O teatro foi construído entre 39 e 45, que é um período que entre 35 e 39, mais ou menos, que foi o período que antecede a Segunda Guerra Mundial. Então, se existia alguma espécie de influência do governo alemão em, eventualmente, financiar uma parte do teatro, que a lenda se baseia, né? Essa é a lenda, né? Que teria sido construído para receber Hitler, né? Aqui no livro tem... Se tu faz essa brincadeira. Tem ali alguma coisa das moedas de ouro e tal, um negócio Isso faz menção de tesouro ter sido escondido ali dentro dos filmes secretos e tal, né? Deixa eu agradecer os patrocinadores, que o assunto tá bom, e a gente vai falar primeiro então do Fernando Escritor, né? Não tem como ser diferente. Depois a gente vai falar do Fernando... advogado, empreendedor e também do jogador de vôlei. Exatamente. Então agradecer aí rapidamente a Arte Pro, comunicação visual, nossa patrocinadora master, né? Você que acompanha já sabe, ela é uma empresa aqui que fica na BR-470 em Blumenau e atende tudo que você precisar para sua comunicação visual, letras caixas, totens adesivos, luminosos, envelopamento de frota, projetos especiais também com o engenheiro projetista, nessa parte de engenharia, para deixar o mais seguro e também o mais perto daquilo que você vai receber dentro do projeto da sua empresa. Então, uma empresa sólida, consolidada, que também atende a parte de expositores, wobblers, varejo, é tanta coisa que a gente não tem tempo para falar aqui, né, Felipe? Então, quer comunicar o seu negócio bem, vem aqui para a Arte Pro. Boa, João. Sicredi, a Sicredi é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil. Está presente aí em todo o território nacional. São mais de 9 milhões de associados. Se já não passa, né? Quase 13 mil agências. Então abra a sua conta aí no Sicredi. Não perde teu tempo. A Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, né, João? É isso aí. Obrigado, Sicredi, por estar com a gente. Fernando Construções, a sua casa de alto padrão. O Fernando, que é charado, o Fernando tá aí com a gente, ó. O Fernando já entregou mais de 340 imóveis de alto padrão aqui na região do Vale Europeu. Todo condomínio fechado da região tem uma casa do Fernando. Em breve mais um. O Felipe tá construindo com o Fernando. O Fernando é mesmo do nosso clube, é uma pessoa séria, consolidada. Parceiro, amigo. São dezenas de casas que eles tocam simultaneamente, é uma empresa muito sólida. E, cara, a obra não precisa ser sinônimo de dor de cabeça. Pelo contrário, do terreno a chave na mão, a melhor solução é a Fernando Construções. Obrigado, Fernando Construções, por ser esse nosso grande parceiro. Boa. Collab Life. Collab Life é uma solução desenvolvida aqui em Santa Catarina, João. Sabia? Para apoiar os gestores, os empreendedores no desenvolvimento dos seus times, no fortalecimento da cultura e na construção de um ambiente de trabalho mais conectado. É uma ferramenta que você vai fazer o controle, né, dos seus colaboradores, né, principalmente o time tático, para gerenciar o operacional. Então você tem o registro de tudo, né, para você, a gente sempre brinca aqui, né, se você demite ou se você dá um aumento de salário. Então essa ferramenta é uma ferramenta de RH que você vai usar e com certeza vai ser uma ferramenta importante para o crescimento da sua empresa. Collab Life, um novo jeito de cuidar de quem move o seu negócio. Correia Materiais Elétricos. A Correia é um dos maiores varejos do sul do Brasil. Há mais de 25 anos atendendo aí a comunidade de Blumenau e região. Mandar um abraço lá pro Juliano. Grande Juliano. É uma empresa idônea, consolidada aí, que atende nos setores elétricos, né? Ela começou com materiais elétricos, mas hoje também já ampliou o seu mix aí para hidráulica, casa e construção. Então, tudo que você precisar para sua casa, para sua obra, né? Seja hidráulico, elétrico ou itens, utensílios, ar-condicionado, enfim, são vários os itens que a Correia distribui aqui em Blumenau, Balneário Camboriú e Penha. Então, Santa Catarina conta com o trabalho da Correia Materiais Elétricos. Obrigado, né, a todo o time aí da Correia por confiar e acreditar também aqui no nosso trabalho. Boa. Service BPO Financeiro. Se você é empresário e sente que o financeiro da tua empresa já virou uma dor de cabeça, talvez seja a hora de profissionalizar isso. O BPO Financeiro, na verdade, é uma ferramenta que é uma solução onde especialistas assumem a gestão financeira da sua empresa para organizar processos, para trazer clareza dos números e ajudar você a tomar decisões melhores. Enquanto você foca em vender e crescer, o financeiro passa a funcionar de verdade. Obrigado a BPO, né? A Service BPO Financeiro e Contabilidade, que são nossos parceiros e acompanham a gente, né, no patrocínio desse podcast. Jovem Pan Blumenau, Connect Assessoria Imobiliária, Restaurante Dona Ana e Raccoon Filmes são os nossos apoiadores e patrocinadores. Em empreendedorismo.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Tamaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Já pegou amanhã, né, João? Fernando, News. Peguei. Tem que ser, né? Que a gente falava empreender. Fernando, é bastante patrocinador, mas a gente agradece eles que garante a gente estar aqui gravando, né, cara? Vocês estão muito bem acompanhados, né? Não, e a galera é ponta firme, velho. Então vamos lá, né, cara? Tu sempre foi escritor, tu sempre gostou de escrever, aonde que... Eu sei, a ideia do livro, tu já falou. Sim. Né? Mas, como é que... vou escrever um livro. Tá, e aí? Como é que foi isso? Cara,
desde criança, quando eu aprendi a ler e escrever com 7 anos de idade, eu já decidi que eu queria ser escritor. Então, sempre foi meu sonho escrever. Que legal, né? cara. Então, meu primeiro rascunho de livro foi aos 7 anos de idade. E minha avó, foi um faroeste. E no final morreu todo mundo, todos os personagens da minha avó. Pô, tu matasse todo mundo, sempre, tu vai sempre querer. foi criando, escrevendo, criando. Sim, sim. E daí, então, sempre ficou, né? Sempre gostei muito de ler, né? E sempre tentar expressar arte desenhando. É natural, quem lê muito acaba tendo essa vontade. Essa necessidade de botar para fora, né? De produzir, né? Estou falando até o Felipe, questão que de ser desenhista, né? É outra maneira de expressar arte, isso eu acho maravilhoso. Eu aprecio muito, né? Essa capacidade que se tem de colocar ideia no papel, né? Uhum. E calhou, né? De quando eu vim para Blumenau aos 13 anos, meu pai trabalhava na Telesc e ele veio para ser superintendente. E daí aconteceu de eu vir para cá, eu comecei a jogar vôlei porque eu vim jogar na Barão. Pô, a Telesc é uma coisa... sei lá, os Telebrás, né? Teu pai deve ter história. Sim. Ele vive? Sim, tem 76 anos. Porra, era de nós conversar com ele, cara. Ele foi o primeiro... Anota aí, João. O primeiro celular de Santa Catarina foi dele, porque ele que trouxe a implantação. Não, João, esse cara tem que vir aqui. Como é que é o nome do teu pai? José Arcino Silva. Seu José Arcino. Então, o seu José Arcino, o João já vai pedir pra Fernanda te chamar e fazer a ponte. Trazer ele, importar ele de Florianópolis aí pra falar com você. Não, pô, se precisar, a gente vai lá, cara. Podemos conversar com ele. Legal, bacana. E daí então ele veio para cá para assumir a superintendência, ficou aqui 2 anos e eu vim para cá, obviamente com a família, e eu comecei a jogar vôlei na Barão. E eu, de repente, me encantei e me dei bem no vôlei, a família voltou para Florianópolis e eu fiquei morando sozinho aqui aos 15 anos e desde então nunca mais saí. Cara, né? Então o vôlei é o responsável pelo teu... Por ficar aqui em Blumenauense. Blumenauense. E daí eu joguei vôlei até a faculdade, até os 20 anos de idade. E entrei na Ordem Demolei, e daí dentro da Ordem Demolei fui reconhecido como, enfim, alguém que gostava de escrever e tal. E surgiu o primeiro convite de uma loja maçônica, que é a Fraternidade Blumenense, para escrever o livro de 50 anos dele, isso em 2002. Então eu fui contratado pela... Tinha 23 anos de idade. Ali tu virou um ghostwriter. Daí, na verdade, eu assinei o livro. Então não foi um ghostwriter. Então não fui ghostwriter ali, né? Mas depois eu virei a ser recentemente, inclusive. Mas eu fui convidado para escrever esse livro e foi o meu primeiro, e a partir de então eu emendei, né, dali para frente, eu aprendi o caminho das pedras para escrever e para lançar, que é aliás, né, o ato de escrever é um desafio, de lançar é um segundo e de ser lido é um terceiro desafio, né? São questões que, em que pese eu tenho com plena convicção que isso facilitou muito, né? Essa questão democratizou muito com a questão da internet, enfim, né? Uhum. Mas então, essa foi a minha história no ingresso na vida como escritor, né? Depois que eu escrevi Tu tinha quantos anos no Segredo aqui? Eu estava com 29 anos. Daí, depois que eu escrevi isso da loja Fraternidade Blumenauense, eu escrevi o da loja Azul Friedensbaum, que eu tive que já escrever uma espécie de introdução para esse primeiro livro, e eu aproveitei esse estudo para introdução para escrever o segundo livro, né? Essa sobre a loja Azul Friedensbaum, que é a primeira loja maçônica do Vale do Itajaí, fundada em 1870 pelo Dr. Blumenau e mais outros imigrantes, né? Chamam assim, intrépidos empreendedores, né? O Gustav Zalinger estava ali, né? O primeiro presidente da CIB. Enfim, por conta desse estudo, então, eu passei a ser uma referência sobre história, de alguma maneira sobre a história do Blumenau, né? De uma parte da história do Blumenau. E até que em 2009 eu optei por, né, depois de 2 anos escrevendo, eu escrevi esse romance policial infanto-juvenil que fala dos túneis secretos. Né? Uhum. E ele foi tua primeira publicação, digamos assim, editorial, pública, enfim? Na verdade é o seguinte, tá? Eu fui contratado para escrever o da Fraternidade Blumenauense. O da Azul Friedensbaum eu já fiz isoladamente, eu fiz sozinho, mas para um público específico, né? Uhum. E esse aqui eu achei até que rolou um crowdfunding, não foi? Isso foi uma coisa interessante. Desse aqui, eu acho. E é interessante o seguinte, que essa história do crowdfunding de vaquinha e tal não existia, não era difundido. Não, e eu então, acho que eu participei do crowdfunding. Foi o primeiro projeto de crowdfunding cultural de Santa Catarina. Aqui eu me lembro de uma cena... Esse livro. Desse livro aqui, foi lançado em 2000 Tu fez uma cena aqui que foi no Teatro Carlos Gomes, tinha um evento à noite... Sim, tem um baile de ano novo, uma coisa nesse sentido, né? E daí, essa ideia do crowdfunding não existia, estava até saindo no Diário Catarinense, que foi o cofrinho cultural, né, explicando qual seria a ideia de um crowdfunding, né? As pessoas compravam... A gente comprou o livro antes, antecipadamente, e tinha o nome das pessoas que patrocinaram previamente o livro, né? Pessoas e empresas, né? E daí viabilizaram o lançamento do livro, né?
Eu me lembro Foi bem disso. Bacana. É que eu tenho esse livro é chamado A Terrível Morte do Adido do Consulado Português, né? São 3 contos que eu acho que toda cidade que se preste, ou que se preze, né? Tanto faz um ou outro, precisa ter um livro sobre um detetive na cidade ou um vampiro na cidade. Então esse é o do detetive, o vampiro ainda vai sair. Sabe que a gente estamos divagando aqui, eu acho que isso é legal, né? De alguma maneira o que a gente faz aqui também é arte, né? Então... Não tenha dúvida. E eu tenho certeza que tu tem muitas histórias que tu não publicou. Sim, é interessante que eu tenho mais ou menos hoje aberto uns 7, 8 projetos que eu estou trabalhando concomitantemente, né? E vai conforme, enfim, às vezes se apaixona, às vezes a gente enjoa, às vezes é conveniência, às vezes tem que interromper por conta de um projeto que eu sou contratado para fazer. Então, assim, mas tu já está atuando como ghostwriter, tu falou que depois... Sim. Já escrevi 2 autobiografias como ghostwriter para empresários. O ghostwriter, na verdade, é como se eu quisesse escrever algo um escritor fantasma. Só que é o seguinte, né? O autobiografado, ou enfim, se não for uma biografia, enfim, quem assina é a pessoa que detém a ideia, né? Eu só seria a pessoa que escreveria, colocaria no papel as ideias dela. Né? Mas a dúvida que eu tenho do ghostwriter é assim, porque tu tens o teu jeito, a tua forma. Tu chega a fazer uma análise da forma da pessoa? Sim. Eu começo a raciocinar conforme a pessoa raciocina, né? Eu consigo me incorporar dessa pessoa para escrever como ela fala, assim. Eu faço um trabalho assim. É bem isso mesmo. E é interessante essa questão, não chamar de capacidade, mas o fato de por exemplo, assim, tem um livro aqui que é o Menino é o Aviador, né, que conta a história... Esse foi o teu último lançamento. Na verdade é um primeiro lançamento de uma nova vertente de livros, que é livros infantis, né? E nesse livro... Tá mostrando aqui, Alemão? Foi um pouco mais fácil para mim, porque conta a história de um menininho de 7, 8 anos que mora numa praia, no Campeche, em Florianópolis, nos anos 30. Então eu teria eu teria que me incorporar nessa figura dessa criança. Então, Mofas com a pomba na bala. para com isso. Mofas. E aí esse Mofas com a pomba na bala é sensacional, né? Sensacional, muito, cara. Muito peculiar, né? E quando a gente fala, não sei se tu entendeu, né? Mofas com a pomba na bala. Lógico, eu sou lá de... mas parentes é tudo de lá também. Tudo lá, né? Mas quando tu fala... É que eu nasci em Pomerode, mas meu avô, minha família é tudo de lá. Tudo de fala, parece que tu tá fazendo... Tudo de desterro. Parece que tá falando... E é Mofas com a pomba na bala, e tem um significado ainda, né? Mas esse aqui, então, foi já inspirado na tua terra natal, então. Sim. Na verdade, eu fui contratado para fazer esse livro, né? Isso, assim, nessa minha... A Eureka te contratou. Exatamente. A Eureka, um dos sócios é o Eduardo Reis Silva, que circunstancialmente o pai dele é amigo de infância do meu pai em Florianópolis, no Estreito. E o Eduardo, ele era sócio da editora Vada Reis aqui em Blumenau. Eu advogo para essa editora há quase 20 anos, e o Eduardo, então, me convidou para escrever esse livro para a editora dele, agora que está em Itapema, né? Daí, eles não têm a ver com a livraria alemã? Eu tô confundindo. Não é ele que é quem é da livraria alemã, não é eu acho que não engano, é todo o livro que era... Eles têm uma editora também aqui, sim, também é infantil, né? Exatamente, é grande editora, bem grande inclusive, né? Mas a Vá das Letras não é outro ramo de atuação, trabalha no mercado... Como é que funciona esse mercado profissional, né, de escritor? Foi contratado, né? Existe aí... Assim, eu já vi várias... Óbvio que a gente já estudou sobre isso. Mas depois nós vamos chegar na inteligência artificial, que é uma coisa também polêmica que eu quero perguntar para ti. E que tem me irritado muito, assim, porque hoje todo post da internet é IA, né? Sim. De fato, a gente consegue pegar, né? Quem escreve. Quem usa muito consegue pegar, né, João? Não, e eu uso pra caralho. Eu uso todo dia, não vou negar. Mas parece ser sempre a mesma linha. Eu acho que linha, a forma de uso... Depois a gente fala sobre isso. Vamos falar da editora primeiro. Depois a gente pode falar sobre isso também. Mas como é que funciona o mercado de escritores? Tu faz uma inscrição, tu expõe teu trabalho? Porque assim, palestrante, por exemplo, tem lá as agências de palestrantes e tal. Existe uma agência de escritores? Assim, vamos lá. A forma que tu tens hoje para te lançar um livro, e as pessoas com ideia de escrever livro tem aos montes, escreve tem outros montes, né? Mas a dificuldade que se tem, os caminhos que se existe para fazer é o seguinte: tu podes hoje brancar o teu próprio livro, né? Então tem editoras que elas têm um serviço de pega o teu livro, faz a revisão, faz a capa tal, e te imprime, te entrega, e tu paga para eles. Tu tem uma tiragem lá e
tu revende e fica a teu critério distribuir, vender e tal. Então é uma facilidade porque hoje ficou mais acessível. Antigamente a tiragem mínima era de 1.000, 1.500, então o cara tem que colocar 10, 15 mil reais na frente para publicar o próprio livro, né? Então esse é um ponto, é uma forma. A facilidade é que não depende de ninguém, basta tu pagar, tu recebe teus livros e compete a ti distribuir. Uhum. Outra modalidade que existe é tu fazer o livro e tu entregar para as editoras para ver se elas têm interesse em elas publicarem o livro. E aí elas correm o risco. E elas correm o risco, exatamente, né? Daí elas, tu participaria na venda, né? Tu ganha um percentual do resultado. Do resultado. E assim, no Brasil, só para vocês terem uma ideia, isso eu aprendi na vida e tal, assim, a pessoa que mais recebe no Brasil é o Paulo Coelho, que ganha 10% do valor da venda. 10%. Então o resto fica com a editora ou, eventualmente, com o livreiro, né? Que ganha a maior parte. Mas em regra, 5, 7% que o escritor fica, tá? Só que a grande dificuldade é tu conseguir convencer uma editora que o teu livro é bom. É bom para vender. Não é bom, mas ele é vendável, né? Você pode eventuar. Exatamente. Daí tu vai... Eu conheço uma história que a J.K. Rowling... penou, vai ficando, circulando e ninguém queria... Numa época onde não era essa realidade. Exatamente, hoje, não tinha como ela bancar, né? O Harry Potter era um livro que quase não saiu, né? Quase não saiu. Então, assim, e tem vários Harry Potters que devem estar por aí na gaveta que não conseguiu. E que erro seria, né? Criou todo um... Criou um universo, né? Criou um universo. E, aliás, criou uma fatia de mercado que não tinha né? E, cara, eu vou te dizer que ele surgiu... Já que estamos enveredando nesse caminho, ele surgiu numa época onde os livros já não eram um principal atrativo, né? Porque assim, eu era jovem quando o Harry Potter... Eu fui um leitor de Harry Potter, né? Uhum. E aí, eu me lembro que na época nós já tínhamos, né? Disquimento, já tinha internet, tu já tinha ali o início do que viria a ser o YouTube, a troca de e-mail e tal. Então assim, o entretenimento já era uma coisa bem variada. Então o Harry Potter, ele concorria já com muito mais coisa e ainda assim, ainda mais uma comunidade onde não se lia tanto no Brasil, né? Sim. E se tornou a potência que se tornou, né? No Brasil ele se tornou uma potência depois dos filmes, né? Mas para todos os efeitos criou uma geração de leitores, né? Bem ou mal, né? Eu sou fruto da Turma da Mônica e do Harry Potter. Isso aí. E pronto, se prestou aquilo que vale, né? E Harry Potter e aí as pessoas, Harry Potter. Óbvio que ele tem um viés de tratar a magia como algo bom, que é perigoso, um viés espiritual e tal, mas enfim, não é esse o ponto, né? Mas ele me ensinou coisas como lealdade, amizade, honra, né? Que são coisas que a literatura traz para nós. Sim, que te permite... E outra questão, que é o mais importante, te deu o hábito da leitura, né? Te deu o gosto, deu uma pela leitura que te faz, né? E assim, e a terceira modalidade que existe para te publicar um livro é tu ser contratado pela editora para isso, né? Então ela faz um projeto para ti, te pede, daí tu escreves e termina. Foi o teu caso ali. Que foi o caso agora dos meus livros infantis, né? Eu tenho hoje 7 livros infantis publicados. Esse é um deles. Esse é um desses. Foi o primeiro dessa leva ali, né? Então viram tal e a gente... Daí aquela situação, né? E escrever para criança é outra forma, é uma outra arte totalmente diferente. E tem que escrever muitas vezes em sintonia com o próprio ilustrador, né? E é uma coisa que é muito interessante. Às vezes tu que escreve pensando numa coisa, vai para o ilustrador, vem outra coisa diferente. Então, mas enfim, é muito enriquecedor esse tipo de atividade. E é um projeto... Desculpa. Não, pode falar. Não, é um projeto que é uma coprodução mesmo, né? É uma coprodução, não tenha dúvida disso, né? E aquela história assim, eu tenho plena convicção hoje que o ilustrador pode salvar como pode estragar o teu livro, né? E vice-versa. Às vezes tem uma grande ilustração com um texto que não vale. Eu ainda digo que tem uma quarta forma, que foi a forma que eu fiz, que eu não sei se vale, mas eu sempre quis escrever um livro, né? Escrevi o meu livro lá com a ajuda do ChatGPT, não escreveu tudo, mas me ajudou. Organizou, né? Porque eu não sou editor e tal, mas realmente, de fato, o valor era uns 15 mil reais que a editora ia me cobrar para imprimir os livros, né? Para mim publicar. E aí eu pensei, cara, nesse momento não vai dar. Aí eu publiquei, hoje tu pode publicar o teu livro na Amazon. E aí, através dali, cara, eu já fiz algumas vendinhas ali, eu acho que uns 10 livros eu vendi, porque eu acabo divulgando nas palestras. Então eu tenho ali também um CTA no final para o cara comprar meu livro, que ali tem mais informações daquela minha palestra, né? Então foi meio que um startzinho aí no... É uma nova modalidade, sim, essa. É uma nova modalidade, Permitiu, sim. Mas é uma publicação digital aí, né? Sim, meramente digital, né? Mas o Amazon ganha uma grande porcentagem da venda do livro. Não ganha nada, né? Ganha muito pouco, né? Bem pouco. Eu acho que 7%, se eu não me engano, é 7% que eu ganho, né? Então, tu pode escolher o valor do livro que tu quer vender.
é bem interessante, assim, não foi tão difícil. É mais ou menos como o Spotify fez na música, né? Eu fui músico. Então antes a gente tinha... Eu comecei a estudar, a querer gravar música lá nos anos 2010, por ali. Aí, pô, tu precisava de um distribuidor, tu precisava estar na rádio, o ECAD, tinha que ter o cadastro na ECAD, aquela confusão, né, cara? Hoje não, tu vai lá, publica no Spotify, lá pega o One RPM, que é uma distribuidora online, publica ali. A distribuidora continua existindo, né? Mas ela distribui nas plataformas. A lógica é parecida, né? Já que ele trouxe o assunto, e aí vem a pergunta, né, da IA, podemos falar um pouquinho sobre isso? Claro. Nós temos aqui a filosofia de AI first, né? Então, tipo assim, dentro da nossa cultura, a gente valoriza muito o uso da inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho, né? No sentido de, por exemplo, a gente estava agora vamos ter uma reunião depois para discutir o código de cultura e tal, então a gente acaba usando. Agora, é óbvio que a IA ela não pode substituir o nosso cérebro, né? Não é esse o ponto. Eu imagino que para os escritores, para ti, deva ser pior ainda, né? Porque tu vê um texto de IA... a gente que tá, tu muito mais do que eu, mas que tá habituado a fazer uma análise linguística, tentar pegar o ritmo, né? Sim. Deve ser mais desafiador. O que tu acha da IA? Tu usa a IA? Como é que é o teu dia a dia? Eu uso bastante a IA, mais na advocacia especificamente. Aliás, até o próprio judiciário hoje está sendo otimizado por conta, né, da IA e para o bem ou para o mal. Eu acho que o judiciário, os escritórios de advocacia usam inteligência artificial há muito tempo já, né? Sim, os maiores, né? sim, já fazia essa... Né, aquele robozinho. Exatamente, já fazia, né? O Watson, né, tinha a questão que os escritórios maiores contratavam já isso há 10 anos atrás, né? Caramba. Mas agora popularizou e agora ficou muito fácil para qualquer um ter acesso aí. E nivelou, né? O bom que nivelou pelo meio, para cima, mas e o ruim que nivelou, né? Então o advogado ruim acaba tendo espaço, né? E o advogado bom acaba se perdendo no meio, né? Sim. Mas assim, em relação à literatura, é um grande desafio e um pouco até dizer a palavra frustrante, né? Pensar que a pessoa pode agora se produzir muita coisa muito mais rápido e tu não vai saber se aquilo ali é ou não é fruto de da alma humana, né? Eu acho que a grande beleza da literatura está na alma, né? Tu conseguir compartilhar a tua alma, né? Eu uso bastante no sentido de ter uma dúvida, por exemplo, agora estou escrevendo um livro que conta a história, é um termo que eu gosto muito, que recentemente teve alguns radares que é chamado LIDAR, que é uma tecnologia que sobrevoa a floresta amazônica com um radar para ver como é que é o relevo debaixo das árvores, né? E encontraram algumas cidades pré-colombianas ali na Amazônia que não se tinha ideia, a gente achava que tudo aquilo era vazio, né? Se não, aquilo ali tinha civilização de cidades de 100 mil pessoas, né, dentro da floresta amazônica, né? E isso reescreve toda a história do Brasil, né? Existe uma civilização dentro do Brasil que a gente achava que era tudo mato, né? Que nem os incas, os astecas, os maias. E nós tínhamos aqui a questão que os incas e os astecas tal, eles tinham pedra, né? Na região deles. A nossa região aqui era barro e madeira. Daí eu fui para Cusco, e quando tu vai para Cusco, tu passa a ter a noção, né, a dimensão do que eram os incas e o Quechua-Blantes e tal, porque a gente olha, Machu Picchu, beleza, mas não, lá tem uma porrada de sítio arqueológico, tem Ollantaytambo, tem várias cidades, né? Então, era uma civilização, porra. E fica a ideia que a gente tem, que é, né, um senso comum, que tudo aqui era mato, e tudo índio inocente, puro, que amava a natureza, que respeitava a natureza e caçava e pescava. Não. E isso é fato, existe mesmo uma... Não, existem várias... E aí foi pesquisar essa parada... Daí o que acontece? Assim, daí às vezes tem, por exemplo, existe os Tesos Marajoaras, que é um estudo geológico e arqueológico na região da Ilha do Marajós, que prova que tinha uma grande cidade ali de centenas de milhares de pessoas. E isso reescreve a história da América, né? No sentido que a gente entender que a floresta amazônica tinha gente ali. E que quando chegou, né, os portugueses, não era aquilo que a gente aprende no colégio. Então, quando eu for falar, então eu uso a inteligência artificial para tirar algumas dúvidas em relação a qual era o tamanho, mais ou menos, qual era a dimensão. E aí ela acaba te ajudando de alguma forma a desenvolver a ideia. Exatamente, facilita essa organização, né? Daí já busca, mas facilita a pesquisa nesse sentido, né? Sim. Mas assim, a minha dúvida que eu tenho, assim, tu lerias um livro escrito por inteligência artificial? Daquela história,
Sim, leria, eventualmente, né? Mas tu prefere beber um suco natural de laranja ou um tangue, né? Eu prefiro um suco natural de laranja, porque, né, existe uma substância, existe a questão da alma, existe aquela questão, né? O tangue tá Sabe aquilo que ali... essa analogia é boa pra caralho, né? Tem tudo a ver. Eu tenho o hábito, por exemplo, assim, ó, porque assim, eu escrevo bastante, sempre escrevi, era rotineiro, né? As pessoas, João, faz um texto pra mim e tal, era rotineiro, amigos pedir e tal. Mas eu nunca... E já iniciei alguns livros, assim, mas nunca concluí. Teve um agora que eu concluí, que eu fui também contratado, mas eu fiz uso de IA pra caralho, que era uma questão específica sobre o luto e tal, lá pro cemitério lá, né? Um livro que a gente teve que desenvolver lá. E deve estar para ser lançado agora também, vai ter uma editora, etc e tal. Não é eu que estou acompanhando esse projeto. Mas eu sinto que a IA, ela serve muito como um ghostwriter seria, se tu souber conduzir ela. Porque, por exemplo, quando eu faço um texto que eu quero que toque, o GPT não é tão bom quanto isso, mas o Claude, ele é muito bom. O Claude é da Anthropic, que é a outra... do varejo é o GPT e o Claude que são os mais pica, né? O Claude, na minha opinião, ele tem sido melhor. A gente tem falado sobre isso aqui, inclusive. E aí, o que eu faço? Eu abro o microfone e eu narro boa parte do texto e digo, olha, não perca a estrutura, a cadência, só dá uma, né? E aí fica completamente diferente, né? Do que tu simplesmente dar uma ideia e pedir para ele produzir o texto. Sim, sim. É o prompt, né? É saber fazer Isso. como conduzir. Dar o direcionamento. É mais ou menos mais como tu pegar possível. o capítulo do que tu escreveu, pega o capítulo que tu escreveu e, cara, dá uma ajustada naquilo que tu acha essencial, sem mudar o fundamento, entendeu? Sem manter o mesmo estilo, manter tal. É um resultado, na minha visão, deveras, assim, de longe, muito melhor, entendeu? O problema é que as pessoas não fazem isso, né? Que a maioria das pessoas vai lá dar uma ideia e escreva algo sobre e republica, né? Publica, e aí fica aquela coisa que a gente sabe que não é... Que é aquilo que tu falou, é o tangue. Daí fica aquela coisa pasteurizada e tu vai... Tu vai perder tempo lendo isso. Daí é a história, vou consumir isso? Sim, mas... Tanto que eu tenho... Uma coisa que eu tenho usado bastante, cara, até vou dizer pra vocês, dar uma dica aqui. Eu tô lendo alguns livros que não são literatura, que são livros técnicos, assim, né? Técnicos não, mas filosofia, espiritualidade e tal. E aí o que eu faço? Eu leio o capítulo. Aí, pô, às vezes é um livro denso, como eu tô lendo lá do Padre Faber, sobre início, a questão da vida espiritual, assim, pô, um livro denso, escrito no final do século XIX, um livro que dá trabalho ler, né? Sim, sim. Aí o que eu faço? Eu pego, faço as fotos do capítulo, jogo na IA e peço pra resumir. Cara, é sensacional, sabe por quê? Porque aí eu leio, eu tiro as minhas impressões. Aí a IA tira as impressões dela e no final tu faz um paralelo, entendeu? Tu analisa. Cara, eu dou uma dica assim, de verdade, é um negócio que eu tenho feito com frequência. Então, assim, óbvio que eu não substituo um ou outro capítulo que eu tô assim, aqui, beleza. Porque às vezes os livros, esses tipos de livros são repetitivos, né? Sim, sim. Pô, já peguei a manha aqui, aí eu já vou pra IA, já faço resumo, pá. E, cara, tem funcionado muito bem. Eu tenho feito esse jogo assim. Quer ver? Fala assim, são repetitivos. O livro americano, por exemplo, né, do escritor americano, parece que não, obviamente, não é um livro de literatura, né, ficção. Sempre o cara tem uma ideia e ele vai te enrolando e amarrando. Assim, vou te dizer qual é a ideia. Ele vai te conduzindo, vai ter um capítulo lá no meio para dizer, cara, resume essa ideia de uma vez, né? Livros que se traduziriam facilmente numa frase, às vezes. Numa frase, pega essa frase, pega a essência e vai, né? Mas sabe que daí essa ideia de que o desafio que tu tem de ler um livro hoje, né? Eu digo teu, porque eu não consigo, hoje eu já não terei condições hoje de disputar toda, enfim, o meu tempo para conseguir ler um livro de filosofia, né? Falo hoje, né? Mas tem um livro chamado Você Está Louco, de um cara chamado Ricardo Semler. Esse cara, foi um grande best-seller brasileiro. Escreveu um livro chamado Virando a Própria Mesa. Ele escreveu em 1985, 86. O cara é um gênio. Assim, tem no YouTube, assim, um cara uma sumidade. Assim. Tem muito respeitado no exterior. E ele escreveu um livro chamado Você Está Louco. Um ponto de exclamação. Você está louco? E ele conta que foi feito um estudo em Harvard, salvo engano, em 1901, para ver quanto tempo que uma criança conseguia ficar atenta sobre o mesmo assunto sem dispersar. Daí ficava entre 47 e 50 minutos. Daí a criança dispersava. Assim, por isso que as aulas nos colégios no mundo todo são os 45 minutos. Olha porque só. daí muda o tema, a criança fica atenta aos próximos 45 minutos. Né? Esse mesmo estudo foi refeito em Harvard, né, em 2010, para ver o tempo que a criança ficava atenta. Foi 7 minutos. Caralho. Né? Dizem que hoje está falando em torno de 56 segundos.
Imagina o desafio que é falar, porque na minha época eu não conseguia ficar 55 minutos focado numa aula. Agora, tu imagina hoje. Imagina hoje. Eu dou aula na tudo FUG, mais assim, acelerado. Tô dando aula com o cara jogando, tendo aula e no celular, né, no WhatsApp, ou enfim, fazendo joguinho. Como é que o cara, eu preciso 3 aulas, aula faixa, tem que manter a pessoa entretida e interessada no mesmo assunto, uma coisa com um grande desafio, né? Tem que prender nos 3 primeiros segundos. Exatamente, e tem que ficar toda hora provocando, toda hora né, atuando e... Não, isso é assustador. Eu tenho uma criança em casa, né, minha filha, e ela obviamente tem um perfil hiperativo igual o pai, assim, né? Criança, minha filha é minha cara, é meu jeito, é altamente criativa, né? Altamente, né? Pula pra cima, pra baixo, não para quieta, aquela coisa. Ou seja, na personalidade dela, ela já é um tanto quanto como eu fui uma criança ativa, difícil de coisa. Domar. Isso. E aí tu tens ainda todos esses estímulos, né? Porque essa queda da atenção é fruto dos estímulos, né? Não tem dúvida. Né? Da dopamina barata, né? Isso, exato. Que nós todos somos reféns, né? Eu mesmo sou um cara que... É que eu te falo assim, o desafio que eu tenho hoje é, assim, eu tô lendo conseguir assistir um filme hoje sem tu dar uma paradinha pra olhar o celular, um filme de 2 horas, imagina que absurdo isso aí. É quase impossível. Eu tenho os filhos Mas ter essa consciência já nos coloca num quadro diferente. Já consegue olhar, como é que tem que sair da ilha para olhar a ilha, né? Dessa capacidade. Mas eu tenho um filho de 15 e outro de 13. Daí quando eles veem os filmes do meu tempo, vem cá, eu quero te mostrar um filme aqui e tal. Eles já se irritam com a velocidade do filme, né? A coisa que é interessante é a cadência do filme. Para eles tem que ter um ritmo rápido, alucinante hoje, com plot twist em todo momento para que eles possam se manter atentos. Você pega um filme mais lento, filme por si só já deixa eles entediados. Eu tenho dificuldade, por exemplo, como a gente tem repertório grande, e acho que tu deve ter um repertório tão grande, muito maior do que o meu, na verdade, de leitura e tela e tal, e filme, às vezes tu já deduz o final, né? E aí é um pouco chato, sim, né, cara? Sim. A minha esposa que fica, puta, sei lá, não vou lembrar de um caso específico, mas teve um filme lá e tal, eu falei, esse ali é o cara, é óbvio, tá ligado? Ela, porra, como é que tu sabe? Não, pode assistir, vai ser. E aí terminou o filme e como é que tu já sabia? Eu disse, cara, é que é muito óbvio, a jornada do herói não muda, tá ligado? É sempre a mesma... A história funciona há 2000 anos e vai ser assim, né? Mas enfim, a gente foi devagando e... É como aqui a gente escuta várias histórias e, cara... Às vezes a gente sabe o final, né? As histórias são parecidas. São parecidas, Mas só a questão é que as histórias se repetem, sim, às vezes as trajetórias são muito parecidas e tal, mas às vezes tem um tal dos cisnes negros, né, que aparece, né? Daí tem uma pandemia que vem, às vezes tem um plano Collor que vem. Uma coisa que é interessante, né, mano? O Cisne Negro é um livro que poderia se resumir numa frase, né? Podia. Cara, assim, se merdas acontecem, né? E não estão fora do radar, né? Esse é um exemplo. Daí tem que ficar lendo durante 400 páginas para reduzir um parágrafo, tá ligado? Podia ser. Apesar de que o livro é... Mas tu ia falar uma coisa e interrompi. Fugi também agora. Não, tudo certo. É que tu falou do Cisne Negro e o Taleb é um desses, cara, que ele se enrola. Eu vou te contar uma história, vou te contar um segredo, né? No final tem a história, podia ter sido uma reunião podia ter sido um e-mail, né? Exatamente. Ô, doutor, mas deixa eu perguntar, né? A gente falou aqui de vôlei, de livro, e como é que tu chegou a advogar, assim? Já estudou? Quando começou a faculdade, começou a advogar? Era vontade de advogar? Cara, foi o seguinte... Como é que chegou lá? Em 1995, eu vim para Blumenau em 91. Daí eu fui estudar na Barão, porque, enfim, não tinha vagas em outros colégios. Nós éramos de origem católica, nós viríamos para o Colégio Santo Antônio, mas não tinha mais vaga ali. Então meu pai conseguiu uma vaga na Barão e calhou de ser a maior escola de voleibol do sul do Brasil, uma das mais importantes da história do Brasil inteiro. E eu fiquei então na Barão e eu estudei até o 3º ano. E na época tinha um vestibular, e na época o vestibular era uma coisa bastante concorrida, muito concorrida mesmo. Para ter ideia, na FUB fazer direito de manhã era 16 candidatos por vaga, era uma coisa muito complexa, assim, muito, muito complicada. Caramba! E o meio que eu frequentava, já tinha sido licenciado na Ordem de Demolei, então tinha bastante estudantes de direito naquele tempo, fui influenciado pelo meio ali e acabei ingressando na faculdade. Mas pelo fato de jogar, e viajava muito, a gente jogava semi-profissionalmente, né? Aliás, pode ser até profissionalmente, né? A gente era remunerado para isso, né? E a gente... Então eu estudei até o último ano de faculdade, joguei vôlei até o último ano de faculdade, e assim, mas a hora ou eu estudo ou eu jogo, né? Dá para fazer as duas coisas. Não tínhamos como fazer, ou eu ia profissionalizar ou eu ia estudar. Daí eu optei pelo direito, né?
Daí eu passei num concurso logo que eu me formei para comissário de infância e juventude, em Jaraguá do Sul, mas não era o que é isso? O comissário é o antigo comissário de menores, né? Que é a pessoa responsável pela fiscalização de... Tipo o conselho tutelar, não? É diferente, ele é uma espécie de oficial de justiça específico para menores, que lida com menores. Então ele faz fiscalização em boates para ver se tem venda de bebida alcoólica. É quase um trabalho policial, assim. É, uma fiscalização é um braço do judiciário voltado para as questões que envolvem infância e adolescente. É o conselho tutelar do judiciário. Mais ou menos, grosso modo seria mais ou menos isso aí. É uma mistura de conselho tutelar com o oficial de justiça que cumpre as ordens judiciais voltadas para essa área, né? E aí tu foi trabalhar lá? Fui para Jaraguá do Sul, fiquei 1 ano e meio lá, não era aquilo que eu queria, eu estava dentro do fórum, mais longe do direito. Daí eu optei por largar, pedir exoneração e voltei para o Blumenau para advogar, né? Aí desde então eu advogo, né? E a tua carreira jurídica, ela na advocacia, né, mais precisamente, ela sempre caminhou do lado empresarial, assim. Sim. Majoritariamente sim, né? Em que pese... Eu me lembro que a gente se conectou, foi num desafio que nós tivemos de negócio. Não lembro quem foi que nos conectou, mas foi uma indicação de que a gente tinha uma demanda empresarial lá e de que fosse indicado que talvez tu poderia nos contribuir com a gente. Uhum. Assim, sim, na direito empresarial, na direito imobiliário, e a gente também atua em direito eleitoral, né? Então, então dois anos tem umas perrengues aí para encarar, né? De época de eleição, né? Então advoga para partidos, né? Sim, eu advoguei. Pode falar quase? Sim, já fui para o MDB, já advoguei para o PP. E nas últimas eleições foi para o Novo, né? Advogado do Tramontim, né? Para prefeito e para governador do estado. O mundo de direito ele é bem vasto, assim, né, cara? Mas eu percebo que cada vez mais a gente está tendo uma advocacia, acho que contingenciosa, que se fala? Tipo, uma advocacia de prevenção. Ah, tá. Preventivo. Vamos chamar assim preventivo. Porque existe o contencioso, existe o preventivo, né? Então, assim, seria hoje... até porque é o seguinte, uma coisa que é interessante é essa questão de velocidade do mundo... usar a expressão que mal utilizada no meu tempo, né? Isso, quando comecei a advogar, se tinha mudanças e inovações legislativas a cada 25 anos. Então, vocês terem uma ideia, o Código Civil de 2002, eu me formei em 2000. Em 2002 entrou em vigor o Código Civil novo. Ele era o anterior que foi revogado, era 1916, então ficou durante 90 anos o mesmo código e mudou em 2002. Agora, mudanças legislativas acontecem o dia todo, aliás, todos os dias. Imagina, então agora vai ter uma reforma. Imagina que em 2015 entrou o novo Código de Processo Civil, né, que regula os processos judiciais que não são nem trabalhistas, nem penais, nem eleitorais, enfim. E esse código de 2015 já está obsoleto, porque em 2015 não tinha WhatsApp, não tinha... né, hoje se faz audiência virtual, é outra dinâmica, outra velocidade. Então, vai ter que se ter uma regulamentação em relação à questão da inteligência artificial, vai ter que ter isso, né? Não tem como fugir disso. Então, o desafio justamente hoje é que, por conta dessa velocidade que as coisas vão mudando, a sociedade vai ter que se adaptar e se prevenir, né? Então, por exemplo, a questão da LGPD, que foi um grande boom que teve a questão de 2, 3 anos atrás, em que todos os empresários tiveram que se adaptar porque viria uma nova era de responsabilidade em relação a dados, né? Agora tem a tal da NR1, que fala sobre a obrigação dos empregadores de dar a questão, né, um respaldo, né, garantir a segurança emocional dos empregados. Inclusive, eu estou fazendo com os meus agora aqui, NR1. Então, isso é uma prova da necessidade que se tem, né, de ter uma assessoria jurídica para te respaldar para essa nova era que vai ter. Reforma tributária. Nós estamos agora entrando numa nova era que todo mundo tateando o futuro. Por isso que a advocacia preventiva é muito importante, né? E assim... falar essa questão sobre tem a advocacia preventiva e tem a contenciosa. A contenciosa quando tem litígio, quando tem briga, né? E assim, depois de 25 anos de advocacia, eu posso falar sem medo de errar, assim, se tu queres resolver alguma questão, não leva para o Poder Judiciário, né? Tu vai terceirizar a tua resposta, não vai vir necessariamente a contento e quando chegar a resposta, a gente hoje vive ano de cachorro, né? Cada ano vale por 7, né? Então, se eu ficar durante 2 anos... né, se eu ficar 2 anos brigando, eu perdi 14 anos lá na frente, né? Imagina vocês tendo no negócio de vocês uma disputa societária que demora 5 anos para resolver. 5 anos depois, mudou tudo, né? A discussão já mudou de enfoque, né?
Uma coisa que eu Às acredito... vezes o objeto da discussão já não tem mais nem valor. Esvazia, né? Assim, então, por isso que eu sou um grande entusiasta, e eu já fiz alguns cursos nesse sentido, da arbitragem, né? Então, o que é arbitragem? Arbitragem é quando eu privatizo, né? Eu terceirizo a solução do conflito ao invés do Poder Judiciário de alguém especialista e ultra especialista naquele assunto. Então, ao invés de eu pegar um bacharel em direito, um juiz de direito, juiz togado, que vai resolver no meio de 20 mil processos da vara dele o teu caso, quem vai resolver vai ser o único árbitro que ele vai, ultra especialista naquele assunto, e ele vai julgar 2 processos no ano. Para vocês terem uma ideia, o tempo que demora em média de um processo judicial no Brasil, segundo o CNJ, entre eu fazer a petição inicial até o dia que o dinheiro está no meu bolso, está satisfeito, é algo em torno de 7 a 8 anos, 7 anos e meio que demora para ter satisfeito. Isso é uma média porque tem processos que demoram 15, 20, 30 anos e sequer são satisfeitos. O tempo médio de resolução na arbitragem é de 1 ano e meio. Que não tem recurso, não existe aquela questão de levar para Florianópolis, para levar para Brasília, e para o STF está aberto a uma série de elementos externos que possam influenciar no teu processo. Então, eu acho que a justiça, né, o direito, ele vai se reajustar nesse sentido. Né, É imperativo para o Brasil, se me permite, que a gente tenha uma revolução, né, do sistema judiciário, assim, não uma mudança dúvida. Completa. A gente tem uma judicialização hoje no país que é problemática. Sim, e uma insegurança jurídica absurda, né? Vamos cuidar que a gente fala que a gente pode ser preso, né? Mas a lógica... Começa por aí, segurança. Não, brincadeiras à parte, é óbvio, mas isso é um problema, né? O elefante, ele já tá na sala, já derrubou tudo, a gente já viu, não tem como não ver. A questão é como resolver, né? Tu imagina um investidor europeu que vem para Santa Catarina investir em empresas e está submetido, se eventualmente houver qualquer espécie de litígio, a cair no Poder Judiciário, né? Abandona. Assim, qual é a segurança que ele vai ter de que ele vai ter o dinheiro de volta e tal, né? Por isso que esses grandes conglomerados internacionais, quando vêm para cá, exige a tal da cláusula compromissória, que é uma arbitragem de um árbitro ultra especialista numa câmara de arbitragem privada. Isso já tem um... Sim, isso já existe mais 10, 15 anos no Brasil, já existe lei regulamentando isso, está bem, bem claro. A questão é que a nossa cultura, em especial aqui em Santa Catarina, ainda é muito retrógrada nesse sentido. Então, vai em São Paulo, é muito comum câmaras de arbitragem e as pessoas levar para câmaras de arbitragem, né? Aqui a gente ainda vê com ressalva, com receio. Eu costumo dizer, eu dou aula de processo civil há 20 anos na faculdade, né? Então, assim, eu sei que um dos culpados por essa cultura, eu faço parte dessa culpa, né? Pelo fato que a gente passa na faculdade de Direito dos 10 semestres, a gente passa 5 semestres ensinando a brigar dentro do judiciário e um semestre ensinando a brigar ou a tentar solução, que a gente chama alternativa de conflito, né? Buscar mediação, arbitragem. Então a academia precisa se renovar, né? Sim. E mudar a cultura. O empresário ainda catarinense ainda tem essa dificuldade. Já que estamos aqui num brainstorm aqui para pensar e repensar e reinventar o futuro, especial empreendedor aqui na nossa região, por que a gente não cria uma câmara de arbitragem, por exemplo, especializada em relações imobiliárias? Então, eu comprei um imóvel, atrasou a obra, tal, a discussão tal. Ao invés de levar para o Poder Judiciário, leva para uma câmara especialista só de árbitros especializados em direito imobiliário, ponto. Então a gente vai tirar do Poder Judiciário. Falar sobre o Poder Judiciário e arbitragem é muito parecido com falar da questão de SUS e enfim, escritórios ou hospitais privados. Então deixa para o SUS câncer. Não necessariamente, mas assim, pelo contrário. Deixa para o SUS virose, deixa para o SUS apendicite, deixa para o SUS vaso quebrado e tal. Básico. Questões que exigem ultra especialidade, que é preciso fazer uma cirurgia para tirar um tumor entre o pâncreas e tal. Vai para essa clínica ultra especializada que ela vai resolver esse teu conflito aqui, né? Então, começar a criar esse obviamente que isso tem uma gerência, o governo tem um check ali, Não tem nada não passa pelo governo. Mas deve haver um credenciamento dessa não existe. Câmara. Aí a grande beleza disso aí é justamente isso. Mas quem que fiscaliza isso? Ninguém fiscaliza. Quem fiscaliza são os próprios jurisdicionados. Se eventualmente o órgão aqui não tiver credibilidade, ninguém vai mais nele, entendeu? Captei. Tá? Então, assim, e o que acontece é o seguinte, quando que eu posso levar... Vamos dar um passo aqui para trás, tá? Eu faço o contrato com vocês aqui,
e a gente coloca uma cláusula compromissória. É o seguinte... Nesse contrato, entre duas partes, vai se definir que se tiver algum litígio, vai se definir naquela Câmara lá. Na Câmara de Arbitragem, exatamente. Naquela específica. Já lejo lá. E a gente pode escolher, colocar regras de que o árbitro que a gente vai escolher vai ser os dois conjuntamente. A gente vai escolher, dentre 3 árbitros, a gente vai escolher aquele específico para te julgar aquele no nosso processo. Tá? Então, o que acontece? Todo e qualquer conflito... Mas qual é o poder da Câmara de fazer se cumprir a decisão? A lei fala que a sentença arbitral da Câmara tem validade de sentença judicial. Tem o mesmo peso, a mesma força jurídica que uma sentença judicial. Caralho, então a gente precisa usar isso pra caralho. Não tenha dúvida que essa solução... Já? A gente demorou para fazer isso aqui. Pessoal, todos os nossos contratos de empreendedor, cadê o João? Não tenha dúvida que isso... Daí vamos dizer, é mais caro? Sim. Acaba sendo mais caro. Depende, obviamente, né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina nós temos o teto de custas judiciais. Nós estamos aqui, se eu fizer uma ação de R$1 milhão ou de R$100 milhões, o máximo que eu vou pagar de custos é R$7 mil para ajuizar a ação, né? Em São Paulo não tem teto, é um percentual do valor da causa. Então fica mais caro a ajuizar a ação em São Paulo. Mas só para a gente entender, numa Câmara de Arbitragem, em tese é mais caro. Em tese não, é regra mais caro. Mas se tu pegar o tempo que demora um processo judicial e diluir o valor que tu vai gastar aqui, é mais barato tu resolver um problema na Câmara de Arbitragem, claro. Entendeu? Então, assim, é uma solução... a gente trabalha constantemente para não precisar chegar nesse nível, né? Exatamente, mas a questão que... Mas tendo uma... Só que existe uma das partes, se estiver mal intencionada, ela vai se esconder dentro da inoperância do Poder Judiciário para ganhar tempo para diluir. Cara, eu vou te dizer que essa questão é até uma falta de informação, tá? Eu já conhecia algo a respeito disso, eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas talvez eu não tinha o conhecimento de que era uma decisão de quem fabrica o contrato. Das partes. Não, as partes têm essa... Claro, tem algumas ações que não podem ser, né? Então, por exemplo, assim, ações de direito de família não pode ir para a arbitragem, claro. Então a lei traz, né? Mas questões em relações de consumo tem que ser uma coisa muito bem clara, muito específica para que o consumidor tenha ciência que vai ter que ter aquela câmara arbitral. Mas a regra geral empresarial, em relação entre contratantes empresários, não tenho dúvida que eu acho que é a solução, sim. A tua atividade hoje profissional, assim, a tua fonte de renda hoje, a escrita, os livros que tu tem publicado também é uma fonte de renda hoje? Sim, acaba sendo, sim, não tenho dúvida, né? Eu ganho direitos autorais e com a editora especificamente por livros infantis, eu já ganho um valor fixo na publicação. Eu não tenho participação na venda porque eu já ganho o percentual da venda na frente. Entendi. Então é a facilidade de ser contratado para isso, né? E hoje é um escritor profissional, tu tens uma remuneração... Posso dizer sim, posso dizer que sim, não, é 5% da minha renda, não tem... Né? Eu sou professor também e obviamente, né, o grosso, vamos chamar assim, né, o principal é a escola de advocacia. Né? É o escritório, né? E dentro do escritório, assim, tens algum case que tu te orgulha, alguma coisa da tua trajetória, assim, do direito que te marca, alguma coisa algum processo, óbvio que tu possa tornar público? Sim, né, sim. Assim, existem algumas questões, eu advogo para o hospital desde que eu comecei a advogar, né? Então, assim, algumas questões afetas ao direito médico e hospitalar. Então, tem várias questões que são fortes, né? Que eu posso citar, né, que eu posso eventualmente mencionar, né? Mas no direito eleitoral é bacana, tem umas situações aí que... o que é uma coisa, às vezes até ser ingrata, né? A gente vive numa cidade pequena, né? Bem ou mal, né? Blumenau. E dentro de uma eleição, campo aberto, dando tiro para tudo quanto é lado, todo mundo dando tiro, né? Exato. E a gente conhece, às vezes, a parte contrária, tal, lidar no dia a dia com a parte contrária, mas infelizmente a gente tem essa prerrogativa de fazer o processo, né? A gente tem que entender que a gente é só um instrumento, né? Assim, quem fez é o partido que optou, eu fiz só a minha parte e tal, né? Mas uma discussão, por exemplo, em relação à questão de cotas de mulheres nas eleições, né? Então teve um partido que teria feito uma fraude, candidatos laranjas, e por conta disso foi cassado, né? Todos os votos. Teve um vereador que caiu por causa desse processo. Eu era advogado da parte. Inclusive é um vereador que não tem culpa nenhuma, é um cara legal e tal. Assim, olha, eu olho para assim, cara, me desculpa, né? Mas assim, é lei, eu fui só um meramente instrumento, assim, e ele dá uma força gigantesca pro esporte de Blumenau, tá? Então, é um grande Tu era um homem. Contratado que da parte que... E aí, óbvio, tu fez valer a lei, não tem... Sim, exatamente. E a culpa de ter perdido o mandato também nem era dele, né? Não era dele, né? Era, enfim, do partido que... E assim, sabe que agora o STF tá para votar
um perdão para todos os partidos que fizeram fraudaram nas cotas, né? Então, se fosse um pouquinho mais tarde, não teria acontecido isso, né? Tá para sair agora, tá sendo votado agora. Que essa lei das mulheres é aquela coisa, quando tu quer impor algo, né? A galera quer mais mulher na política, beleza, mas o problema, eu acho que esse ambiente, claro, ele é predominantemente masculino, né? É razoável a gente fazer essa afirmação. Sim. Acho que se pegar aí o número de políticos homens e o número de políticos mulheres, a gente vai ter... Agora, tu querer obrigar, né? Obrigar a presença da mulher, né? A mulher tem que estar onde ela quiser, né? O partido não tem que ser obrigado a ter candidatas mulheres. O partido tem que oportunizar uma seleção e as lideranças, sejam mulheres ou homens, elas têm que ocupar esses espaços. Né, eu vi a Tabata Amaral falando uma coisa que eu achei interessante, pelo menos no debate, no mínimo, né? Que o ideal é que tivesse que ter cotas dentro do Congresso, né? Então, assim, ao invés de cotas para candidatas, então vão ter uma cota dentro do Congresso. Tem uma outra dinâmica eleitoral para mulher. Diferente, assim, daí é uma coisa que ela fala. Sendo bem honesto, eu não sei até onde isso é necessário. Eu também não sei, mas a questão que quem fala de cotas, que se entende isso é que uma coisa que é senso comum é que as cotas têm que ser uma coisa provisória, né? Não pode ser uma coisa definitiva, não pode ser uma coisa perpétua, né? Não vamos então agora criar, por exemplo, cotas nas universidades. Cara, faz durante 50 anos e depois que vão reavaliar, ver se há necessidade, porque em regra é para virar, né, girar a própria roda e as coisas começarem naturalmente a ser, né? Como seria no caso das mulheres, né? Agora, da forma que é feita hoje para colocar... É que eu não sei até onde a mulher, óbvio, a gente tem várias mulheres que são grandes líderes, né? Princesa Isabel foi uma grande líder dentro da história do Brasil. Joana d'Arc, enfim, são nomes históricos que eu me lembrei por acaso, mas a nível local ou contemporâneo, a gente tem, sei lá, a Magalu lá, né? A Luísa da Magazine Luiza lá, a gente tem várias Shark Tanks, enfim, tem empresárias, tem políticas, tem Carol Detone, né, que vai ser senadora, provavelmente será senadora da República, agora deputada federal. A Ana Campanella foi a deputada estadual mais votada da história. Veja, deputada estadual mais votada da história, não é a mulher deputada, né, a pessoa que mais ganhou votos para deputada estadual no estado de Santa Catarina na história foi a Ana Campanella e provavelmente será de novo. E é mulher, né? Então existem mulheres líderes, né? Agora, quando a gente olha para a realidade, a mulher geralmente ela é aquela figura que é mais organizada, mais do back-office, vamos colocar assim, né? Não que seja uma regra, mas pelo menos é o que a gente observa na realidade, né? Então essa questão da obrigação que me dói, é uma coisa que eu acho que... A cota eu entendo como uma necessidade, mas eu não sei até onde é essa cota feminina, entendeu? Né? Até porque a mulher ela não tem que ser obrigada a ocupar esse espaço, ela tem que ocupar se ela quiser. E quando ela quer, ela tem resultado. E a gente tem que entender também que o Brasil é um país continental e com várias regras que não tem como aplicar uma regra em todos os lugares iguais, né? Então existem alguns municípios que não é obrigado a colocar alguém ali. É tipo o Código Florestal, que é 100 metros do rio, de preservação permanente, e como é que tu vai fazer em Blumenau? Exatamente. Ou então, assim, querer fazer... Código de Processo Civil, vou falar votamento do direito, né? Obriga uma realização de uma audiência obrigatoriamente por videoconferência, se a lei prevê. Tu vai aplicar isso aqui lá no Amazonas, em que a internet não tem computador, ou a internet não é tão... pode oscilar. A gente tem que respeitar as peculiaridades locais, né? Não tem como ser dessa maneira, né? Enfim, a gente divagou ali, mas a ideia também central da pergunta, que a gente caiu para a política por causa da tua atividade profissional, era mais entender, né, a tua atividade empresarial, né? Mas tu lida diariamente com empresários todos os dias, sim, né? Sim, exatamente. É a tua rotina. Né? Sim, exatamente. Até queria perguntar, doutor, para a gente fazer um cortezinho aí, qual que é a importância, eu percebi hoje, né, tendo um advogado, que é muito importante ter na empresa, né? E por que um empresário deveria ter, né, um advogado fixo para olhar os seus contratos, tudo, né? Por que ele deveria ter e quais seriam os maiores problemas que ele poderia ter se ele não tem um advogado do lado? O Brasil é o país de segurança jurídica, infelizmente, né? E o Brasil, a gente tem uma vasta gama de legislação que vai de tudo. Só para ilustrar uma situação que eu estava conversando com a minha namorada ontem, que é advogada também, trabalhista, ela comentando que, por exemplo, é uma obrigação da empresa, se eventualmente tiver uma fiscalização do Ministério do Trabalho na empresa e um dos empregados não tem o certificado de reservista, a empresa pode ser multada por conta disso. Então, tu imagina que existe uma lei que trata sobre esse tema específico que poucas pessoas sabem e tu estás sujeito a uma fiscalização e ser punido por conta disso. Então, diante dessa tamanha atuação do poder público em cima do empresário, né, ter um advogado para orientar
né? Como o Tomás Hugo tinha falado antes, a questão da prevenção, né? E para que te permita ter o acesso, vamos falar assim, não digo 24 horas, mas vamos falar de 12 horas, né? Para te ligar, vem cá, esse aqui é o quadro, o que tu me sugere, o que tu me aconselha, é importante para, né, para evitar um problema maior. Uhum. Né? E assim, às vezes o que acontece é que o advogado tem essa capacidade de olhar o caso concreto e avaliar o risco que se tem, porque às vezes tu pode engessar um negócio que tu podes eventualmente, né, trazer para o empresário o quadro, o cenário, para que ele possa tomar a decisão de maneira mais correta, né? Uhum. E não tenha dúvida que prevenir é muito mais barato nesse caso do que remediar, né? Com certeza. Às vezes uma intervenção judicial, às vezes uma batida do Ministério do Trabalho, enfim, pode te viabilizar o negócio e acabar com o teu negócio. Né? Uhum. Vamos agradecer os patrocinadores rapidinho, Felipe? Bora, João. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, letras, caixas, totens, asilos luminosos, envelopamento de frota, agora com engenharia própria, então fazendo toda a parte de projetos também. Você que precisar ir para comunicar o seu negócio aqui na BR-470, em Blumenau, atendendo todo o estado aí, o sul do Brasil. Sicredi é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil, está presente em todo o território nacional, mais de 9 milhões de associados, quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Obrigado, Sicredi. Fernando Construções, a sua casa de alto padrão no Vale Europeu, são mais de 340 projetos entregues. A Fernando Construções não auxilia do terreno, a chave na mão e é a melhor solução. Obra não precisa ser sinônimo de dor de cabeça, conte com a Fernando Construções. Collab Life é uma ferramenta que é para uso de gestores, empreendedores que precisam desenvolver os seus times, fortalecer a sua cultura. Collab Life é conversas relevantes com feedback, PDIs, alinhamento de expectativa, é tudo que você precisa para ter uma rotina natural. Collab Life, um novo jeito de cuidar de quem move o seu negócio. Correia Materiais Elétricos, a Correia está há mais de 25 anos no mercado, atendendo aí o mercado, é uma das maiores varejistas do sul do Brasil, na verdade, e ela hoje atua não só no mercado de equipamentos elétricos, mas também hidráulicos, casa e construção. Então tudo que você precisa para sua obra, para sua casa, equipamentos, utensílios, você pode contar com a Correia em Blumenau, Balneário Camboriú e Penha. Service BPO Financeiro. O BPO Financeiro é uma solução onde especialistas assumem a gestão financeira da sua empresa, organizam processos, trazem clareza de números. Então, se você precisa não ter mais dor de cabeça, não quer mais ter dor de cabeça, contrate a Service BPO Financeiro para ajudar você. Jovem Pan Blumenau, Conect Assessoria Imobiliária, Restaurante da Nani, Racon Filmes, são os nossos apoiadores e patrocinadores. No empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. A gente está com o Fernando Henrique Becker Silva, ele que é escritor e advogado, e contamos bastante história aqui, foi bem legal. Tem muito mais coisa que a gente poderia falar, né, cara? Depois eu fiquei pensando, podia ter perguntado aquilo outro, mas faz parte, primeira de muitas, quem sabe a gente conversa mais vezes. Eu espero um dia voltar aqui para falar dos desafios que é em ser um cartola do esporte. Eu acho que a gente podia aproveitar o final. O Felipe vai fazer uma pergunta e depois a gente fala do vôlei. Manda aí, Felipe. Tá, eu queria que trouxesse um feedback curto. Conheceu agora a ideia, né, que a gente tem, propósito que tem o Empreenda. Eu queria que trouxesse um feedback, assim, o que tu acha desse movimento que a gente faz, né? Cara, eu fiquei encantado em saber que existem pessoas que estão pensando um movimento sério, né, ético, que envolva os empresários do Brasil, assim, no caso, por enquanto ainda no sul do Brasil, né? Uhum. Eu acho que esse sentimento vamos chamar assim de corporativismo, assim, daquelas pessoas que empreendem, isso eu acho que é essencial, né? A gente vive num mundo hoje bombardeado, num Brasil bombardeado, né, por uma situação em que está cheio de lobbies, né, de várias entidades no Congresso, enfim, e quando vai se discutir, né, o direito do povo, não tem ninguém para, né, são poucos defendendo o direito do povo, né? Então, criando-se um movimento, né, se estruturando um movimento em que dá fala, né, para o empresário, que é a pessoa que está ali sentindo a dor, né, do dia a dia, né, sentindo a fragilidade, sentindo o impacto e sentindo a ameaça que a gente tem, como eu falei, a questão da insegurança jurídica que a gente vive hoje, eu acho que é essencial e eu fico encantado e tranquilo em relação ao futuro, né, em relação ao que vocês estão fazendo. Parabéns. Muito obrigado pela profundidade, pelo registro, obrigado mesmo. Cara, fala um pouquinho do vôlei, né? Hoje tu tá representando aí a PAN também, né? Uhum. Que é a entidade, né? Eu sempre penso que o esporte, ele teria que ter uma visão mais business, assim. Até tô jogando no ar, talvez já tenha essa visão também. É o que o Beck tá fazendo, assim, um pouco. O Beck tem uma visão de business, negócio e tal, marca. Mas o esporte no Brasil, ele tem esse desafio de ser um caráter associação, de ter uma figura mais
terceiro setor do que necessariamente negócio. Não sei se é a realidade do dia a dia, talvez a APAN tenha uma visão de negócio. Mas eu queria, queria que tu, né, pincelasse como é que é ser um cartola do vôlei, como é que é estar dentro dessa entidade. Tá, eu concordo contigo que hoje, até hoje, vamos chamar assim, né, o esporte é feito em caráter, né, não lucrativo, né, em que pese ser um grande produto que possa poder trazer mais pele, né, mas, enfim, patrocinadores, investidores que pudessem ter um retorno financeiro para essas pessoas. E quem quiser sobreviver tem que se profissionalizar e criar estruturas jurídicas e econômicas que se transformem em alguma coisa sustentável e lucrativa, a saída, não tem discussão em relação a isso. Mas a realidade do Brasil, dos rincões do Brasil, faz com que, por exemplo, Blumenau, que é uma grande potência esportiva em nível estadual e também, por que não dizer, nacional, a gente ainda viva passando pires para conseguir dinheiro para viabilizar os nossos projetos. Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, do handebol feminino aqui de Blumenau, que foi campeão e vice-campeão do brasileiro durante vários anos e está com um projeto praticamente quase que encerrado. O basquete, que anunciou, o basquete feminino, que anunciou que não participaria mais de competições nacionais por falta de dinheiro. E eu reconheço e falo aqui a ajuda da Prefeitura de Blumenau, né? Isso já falo da gestão já do Mário Delbrando, da própria gestão aqui do Egídio Ferrari, que vem nos ajudando e vem nos incentivando a manter os projetos e, por que não, ter força muscular para, né, para saltos mais altos, né? Ou para, no mínimo, se manter nesse sentido. Mas o desafio que se tem, como eu falei, às vezes fica a própria questão do cultural do próprio empresário, né? Às vezes eles não conseguem, não veem retorno que se espera, ou entender que o investimento pode ter uma conotação meramente social. Por que eu falo isso? A APAN hoje, a gente vive num tripé, né? Nós temos o tripé que é a parte social. A gente hoje tem um trabalho de 11 polos esportivos em escolas públicas em Blumenau. Massa. São 1.100 crianças, meninos e meninas entre 7 e 11 anos, que elas recebem material esportivo da APAN. Os técnicos da APAN vão às escolas para capacitar os professores para fazer com que essas crianças elas tenham iniciação esportiva, né? Primeiro contato com o vôlei. Vamos pensar nisso em termos de negócio, né? Dessas crianças aqui, nós vamos tirar alguém para jogar conosco? Talvez tenha que tirar 3, 4 crianças por ano, e já explico o que acontece com essa criança depois. Mas eu estou criando 1.100 consumidores de voleibol para a próxima geração, né? São 1.100 crianças que têm a família dela, eu estou criando 6.000 pessoas que vão consumir voleibol, que vão comprar camisa, que vão no estádio e tal. E vou dizer mais, né? A APAN, nós participamos da Superliga nos últimos 7 anos, nós tínhamos uma média de público de 2.500 pessoas no jogo. Porra, é animal. O futebol colocava 600, nós colocava 2.500 pessoas. Não, o Galegão lotava. Então, lotava o Galegão. Então, o Blumenau tem esse DNA do voleibol. Então, assim, acho que o Blumenau tem um DNA forte do esporte. Do esporte amador, né? Vamos chamar assim. O basquete sempre foi muito bem muito bem representado, masculino e feminino. Futsal também. Futsal, já tem o handebol, como eu falei antes. Então, não tenha dúvida que o Blumenau tem esse DNA. Faz parte da nossa cultura mesmo, né? Mas por que não monetizar isso, né? Não, essa é a minha visão. Sim. Essa é a minha visão. O segundo pilar, né, nessa pirâmide aqui, nesse tripé, seria então a base, formação de base. Nós temos meninos, agora sendo só sexo masculino, porque o feminino vai para o Blue Volley, o masculino é a PAN. Meninos entre 12 e 20 anos de idade, categoria sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, sub-21. Participa de competições nacionais e internacionais, representando o Blumenau e representando o próprio clube, né? E esse nosso DNA. O clube tem 42 anos de idade, formado em 86. Então eu sou o resultado desse projeto, né? Hoje toda a diretoria são ex-atletas que jogaram vôlei e estudaram, por ter ideia, assim, quem pagou a minha universidade foi o voleibol, né? Legal. Então eu joguei e a FUB foi paga na minha faculdade por conta do vôlei. E todos os diretores hoje jogaram vôlei comigo, e hoje tem juiz, promotor, tem arquiteto, advogado, enfim, tem um panteão de profissões que são resultado da formação de cidadãos. A gente forma atleta, sim, sem dúvida, né? Tem jogadores da seleção brasileira, vários que tiveram aqui, que criaram aqui, mas a gente forma cidadão. Nós estamos falando que mais de 2.000 pessoas que passaram pelas categorias de base da APAN. Hoje meus filhos jogam, né? Então eu tenho
que eu quero dar para eles aquilo que o vôlei me deu, né? Então tem essa situação. E é o nosso DNA, é a nossa formação base. E nós temos o terceiro pilar, que seria justamente o time de alto rendimento, que é o time adulto que participa de competições, né, da Superliga. Que é a ponta do iceberg, onde a gente vê... Que é o que aparece. Exatamente, né? A estrutura ela é similar. A gente entrevistou o Batata ali do Blumenau Futsal. As estruturas elas são similares. Parecidas, exatamente. E é justamente essa questão. A gente tem que se estruturar isso aqui. E o que acontece? Como é que a gente financia esse projeto? E não é coisa barata, assim. Só para ter ideia, a gente participava da Superliga de vôlei. Nós sempre fomos entre a 10ª e 14ª orçamento para participar. Então, para ter ideia, o Sada Cruzeiro era de 14 milhões de reais por ano. Nossa era de 500 mil. Então, a nossa era... É incomparável. Não tinha como competir, não tem como a gente... Mas o que acontece, né? Se coloca... Nós temos hoje alguns projetos aprovados no PI, que é o Programa de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado, em que direciona o ICMS, né? O empresário, ao invés de pagar o ICMS para o cofre público, já vai direto para o projeto. E legal. Tem o LI, que é Lei de Incentivo ao Esporte, que é o lucro, né? Que é o imposto sobre lucro, que é pago pela empresa do lucro real, vai para o projeto também. E tem o patrocínio direto, que são as formas que se tem para financiar esse tipo de atividade. Né? Mas o desafio justamente é convencer né, o empresário de que ele possa, né, ajudar. E uma coisa que é interessante, que a gente tem o empresário, muitas vezes, ele é muito receoso em relação a participar de questões que envolvam programa de tributo e tal, porque eles têm medo daquela cabeça já, né, do calejado, né, tem uma crença de que, se eu participar disso aqui, eu estou trazendo o fisco para dentro da minha empresa, daqui a pouco eles vão vir que fiscalizar. Não tem isso, não existe mais isso, não existe mais necessidade disso, né? Hoje o fisco fiscaliza de onde eles estiverem, não é mais necessidade, né? Mas ainda existe esse tipo de, vou chamar de preconceito, né? Mas essa cabeça ainda que precisa ser atualizada eu acho que foi um panorama bem completo, assim, e a gente valoriza muito, sabe, Fernando, eu pratiquei esporte, Felipe também. Eu joguei basquete lá com o Sergião, conheço a galera ali. Óbvio, né? Não fui nenhum atleta na vida, dá pra ver, mas... Se formasse um grande homem, cara. Então, acho que você tem a dúvida que o basquete contribuiu para isso, o esporte contribuiu para isso. O esporte sim. E eu acho que é uma forma que a gente tem de formar cidadãos de fato, né? Porque ele incentiva o coletivo e tudo mais, né? Acho que isso é bem, bem importante, assim. Como a gente puder ajudar, conta conosco sempre, né? Acho que isso precisa ficar registrado também. Eu queria, antes de encerrar, pedir para ti rapidinho listar, assim, umas 3 ou 4, ou 2, ou 3, ou 5 metas, assim, para daqui 5 anos, né? Quantos livros o Fernando vai lançar em 5 anos, né? Se tem alguma outra meta no escritório, alguma coisa... Esse registro a gente sempre faz no final, para que daqui 5 anos tu possa rever isso aqui e quem sabe dar risada, né? Você vai dizer, fui bem mais longe do que eu imaginava. Ou daqui a pouco dizer, precisava ter me dedicado mais, né? Então... É curioso porque a gente está em vésperas de uma eleição presidencial que pode mudar os próximos 5 anos no Brasil. E estamos na iminência de uma guerra que possa eventualmente mudar o mundo nos próximos 5 anos. Né? Mas assim, eu reconheço e reconhecendo, né, que eu falei aqui mal do poder público quase a maior parte do tempo, mas eu reconheço que o poder público é um grande agente fomentador de iniciativas, né? Sejam culturais, sejam elas esportivas. E eu quero mergulhar um pouco mais, um projeto pessoal meu, né? Em projetos culturais que viabilizem, enfim, programas. Só abrir um parênteses bem rapidinho aqui, eu tenho ideia de... numa caminhada ali pela margem esquerda, ali na prainha, assim, por que não fazer um cinema a céu aberto aqui, né? Como tem no Central Park. Legal. Né? Então, pra gente ocupar aquela área ali, né? Precisa ser ocupado aquilo ali. Então, começar a criar um projeto, eventualmente alguns projetos públicos, iniciativa privada, mais financiados pelo poder público, num aspecto cultural. E eu tenho vários projetos de livros nesse sentido, então quero mergulhar, seja para projetos próprios ou para terceiros. Diz um número, assim, de livros em 5 anos. Somados, aqueles que eu sou contratados com projetos meus, eu penso mais uns 10 livros. 10 livros. Eu quero... O escritório tem alguma meta? Tá crescendo, tá mantendo? Manter, obviamente sempre, né, querendo aumentar, vou botar aqui 20% ao ano. Vai permanecer 20% ao 20% ano. Tá bom. Então tem que dobrar em 5 anos. Em 5 anos a gente dobra, né? E a faculdade?
dando aula, eu acho que isso para mim faz parte da minha essência, do meu DNA. Eu preciso estar em sala de aula para estar sempre me atualizando e me reenergizando, né, com essa nova gestão que vai chegando. Tá feito o registro, Fernando Henrique Becker Silva, cara. Valeu, irmão. Obrigado, parabéns. Obrigado novamente parabéns, aí, foi uma honra. Tamo junto, espero que tenha gostado da experiência. Maravilhosa experiência. Fechou. Tá com a gente até agora, cara? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. História massa pra caramba. O Fernando é um cara de muito conteúdo, teria muito mais coisas para conversar, mas com certeza já deu para dar um gostinho aí para todo mundo da audiência. No empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Mais Empreender CCast para vocês. Valeu, galera. Valeu. Show, cara.